Bom dia, igreja, paz do Senhor. Eu falei, Deus é lindo, como diz a pastora, né? Vocês vão ver o quanto tem a ver o que ela acabou de falar com a palavra que foi preparada para hoje. São coisas assim, que às vezes nós realmente vivemos num mundo de corre-corre, numa loucura total, né? Porque a gente vai atrás da sobrevivência e nunca o que a gente tem é o suficiente, a gente sempre está precisando de mais, sempre está faltando alguma coisa. Aí eu pergunto assim, se alguém perguntar para você, quem você é? O que você responde? Não é verdade? Se a gente olhar, pergunto dando como exemplo, irmã Neuza, quem você é? Ah, eu fui professora. Pastora, eu sou psicóloga, eu tenho uma clínica, eu ajudo as pessoas. Você pergunta, eu sou estudante. E você, o que você é? Ah, eu sou dona de casa. Olha o tipo de resposta que a gente dá. Isso mostra quem você é? Ou isso é apenas o que você faz? É a sua profissão. Mas é a resposta que a gente costuma dar, porque é nesse mundo que a gente vive. De corre-corre. É aquilo que a gente consegue mostrar para o outro. Que você quer mostrar para o outro que você é. Você pega uma mulher recém-divorciada e você pergunta para ela, quem você é? Ah, eu sou um fracasso. Será que é isso que você é? Onde você fracassa? Onde você conquista? Onde você ganha? Ou aquilo que você tem? É dessa forma que no mundo nós nos identificamos como somos. Mas nós, como cristãos, será que é essa a resposta que nós temos que dar? Será que é isso que Deus espera que a gente responda? De quem nós somos? Isso que mexeu comigo, você vê, e tem a ver com o que a pastora veio trazendo para a gente hoje. Já foi uma página inteira, hein? Tem bastante, mas não é longo assim, não. Nós estamos também num período eleitoral, né? Aí você pega os candidatos que estão querendo angariar votos. Ô candidato, quem é o senhor? O que ele responde? O que a maioria dos candidatos responda? Olha, eu vim lá de um bairro da periferia, de uma família pobre, muito humilde. Minha mãe trabalhou muito para me criar, mas eu lutei e eu venci. É isso que mostra o que ele é? Será que era essa a resposta que Deus esperava que desse? Isso define realmente quem a pessoa é? Esses são exemplos que mostram a nossa tendência natural. Tendência natural significa as tendências do mundo. Tendência natural. Mas não é pela tendência natural que Deus quer que a gente se defina, não. Perante a Bíblia, qual será que é a nossa forma de identificação? Se a gente olhar lá no Novo Testamento, nós aprendemos que a nossa verdadeira identidade é aquela quando nós nos relacionamos com Cristo. Essa é a verdadeira identidade nossa. Isso não quer dizer que quando uma pessoa te pergunta quem você é, você vai falar, olha, eu sou filho do Deus Altíssimo. A pessoa pode nem entender. Mas você tem que saber que você é. Isso tem que estar na tua mente. Isso tem que estar no teu coração. Isso tem que estar nas tuas atitudes. Porque no mundo não adianta você querer falar. Falar não vai significar nada. Mas aquilo que você sabe, da tua essência, é isso que vai prevalecer. Nossa identidade não é construída pela marca que nós vamos deixar nesse mundo. Pelo legado que nós vamos deixar. Isso vai ficar e vai passar. A nossa marca tem aquela que ser do reino do Deus. Aquele para onde nós iremos como cristão. É ali que vai ter a nossa marca, não aqui. O cristão constrói sua consciência através da sua posição com Deus. E ele responde sim a todas as perguntas de quem eu sou, baseada no que significa estar em Cristo. E o que é estar em Cristo realmente? O apóstolo Paulo é um grande exemplo para a gente, né? Vamos ver o que ele fala conosco em Colossenses 1:2. Eu não gosto de ler muito no telão. Eu sou das antigas ainda que gosta da Bíblia na mão.
Eu lembro da pastora Samira, né? A Samira era tudo na leitura, tudo na leitura. Colossenses 1:2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Só esse versículo. Aqui nós vemos uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo junto com Timóteo ao povo de Colossos. E como é que ele faz? Primeiramente, ele se identifica. Paulo, sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Olha como é que ele se identifica. Aí, em seguida, ele apresenta Timóteo, que está junto com ele, escrevendo a carta. E, em seguida, ele vai saudar o povo de Colossos. E como é que ele sauda? Aos santos e fiéis irmãos de Colosso. Olha como é a identificação de quando nós estamos em Cristo. Como é que você enxerga quem está à sua volta? Como é que você se refere àqueles que são seus irmãos em Cristo? Já foi mais uma página. Veja bem o que está definindo Paulo, Timóteo e os irmãos. É Cristo. Ele não está se identificando pela nacionalidade. Ele não está se identificando pela profissão. Ele não está se identificando pelas experiências. Ele está se identificando por aquilo que ele é em Cristo. E nós, como é que a gente se identifica? Veja bem que no versículo 1, quando ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, ele está ali pela vontade de Deus, não pela própria vontade dele. Só que isso também não quer dizer que é contra a vontade dele. Ele tinha prazer de estar fazendo a vontade de Deus. Então, nós como cristãos, temos que ter vontade, prazer em fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo também escreve sua carta a Timóteo, é outra definição que ele dá dele. 1 Timóteo 1:12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo. Nós podemos alcançar isso? Podemos. Se nós reconhecermos os nossos erros, aquilo que a gente estava fazendo que não era a vontade de Deus, nós estávamos fazendo a vontade do mundo, nós estávamos deixando a circunstância nos levar nesse corre-corre, nesse todo dia, e deixando de lado, como ela falou, descanso no Senhor. Nós não estamos lembrando do descanso do Senhor, nós estamos lembrando das coisas dessa vida, porque a gente acha que a gente tem que comer melhor, a gente tem que morar melhor, a gente tem que ter o carro melhor. Nós temos o direito de ter tudo isso. Mas, em primeiro lugar, vamos nos dedicar à vontade de Deus. Porque é Ele que vai nos dar isso. Porque quando Deus dá, ninguém tira. E quando você vai pelo que o mundo dá, que não é de Deus, você perde com a maior facilidade que você conquistou. Então, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. E como é que nós podemos estar unidos em Cristo para alcançar tudo isso? Paulo fala também lá em Filipenses 3:5. É tudo maneira que ele se identifica. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei impreensível. A identificação dele. A gente normalmente, quando fala de nós, a gente não fala as coisas ruins, né?
A gente só fala as coisas boas. Quem você é? Nossa, eu sou analista, eu me formei em TI, eu sou piloto de avião. E aqui o que ele está falando? Ele está falando as coisas negativas. Por quê? É aquele que ele deixou de ser para ser de Cristo. Nós temos que ter essa consciência que aquilo que a gente faz para o mundo, nós temos que deixar de ser para poder ser de Cristo. Se quisermos realmente ter um relacionamento com o Senhor. A vocação e a carreira de Paulo era consequência da posição que ele tinha. Ele era um missionário. Ele abandonou tudo para seguir a Cristo. Isso não significa que nós vamos ter que abrir mão de tudo. Nós temos que viver neste mundo. Nós estamos aqui para viver neste mundo, mas nós não podemos deixar o mundo nos contaminar com isso. O que significa estar unido a Cristo? Significa não estar mais em Adão. De acordo com o Novo Testamento, Deus lida com a humanidade em duas pessoas: Adão e Cristo. Você escolhe quem você quer seguir. Você quer seguir Adão? É o mundo que você está levando. Você quer seguir a Cristo? É a nova formação de consciência que nós temos que ter para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 15. (15, 22). Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que nós queremos? Morrer para Adão ou viver para Cristo? Nós temos a escolha, os dois estão ali. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Você quer ser carne? Você quer ser espírito? Sabemos que através de Adão o pecado entrou no mundo e se estendeu a todos nós. Infelizmente, isso nós carregamos desde o nosso nascimento, né? Mas o que diz Paulo a esse respeito? Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 3. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso significa que se a gente permanecer em Adão, nós vamos estar morto, culpado, condenado, amaldiçoado. Deus, porém, nos deu uma nova oportunidade. Ele mandou o seu filho. O seu filho pagou o preço para que a gente pudesse ter uma nova vida. Efésios 1, 3, 5 fala assim. Foi esse que eu acabei de ler, né? Estar em Cristo significa também que nós reconhecemos que Cristo veio para nos representar diante de Deus. Ele está lá nos justificando o tempo todo. Nós temos que saber que estar em Cristo é reconhecer isso também. Romanos 5. Tem um pouquinho de leitura, mas é tudo batendo com aquilo que Deus quer que a gente entenda quando perguntarem para nós quem você é. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai saber responder. Não adianta apenas a gente dizer, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou batizado. Isso não significa que você é de Cristo. Isso não mostra na realidade quem você é. Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só o ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todo homem. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós temos que reconhecer quem é Jesus.
Nós temos que reconhecer o sacrifício que ele fez, para que a gente pudesse estar sendo justificado diante de Deus. Estar em Cristo também significa receber dele vida para a gente crer e que continuar crendo de forma que a gente possa produzir frutos do Espírito. Não adianta apenas crer. Você tem que caminhar e, através das suas atitudes, nós começarmos a demonstrar o fruto de Espírito. Porque é esse que vai vir dentro do nosso coração. É esse que vai ser demonstrado nas nossas atitudes. Efésios 2. Efésios 2, 4 e 6. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem é você? Aonde você está? Aonde é o nosso lugar? Será que nós sabemos realmente responder isso? Isso aqui foi Efésios, 2, 4 a 6. Outra coisa que nos chama a atenção é quando Paulo se refere ao povo de Colossos e ele fala aos irmãos santos e fiéis. Ser fiel nós sabemos o que é. E ser santo? Será que nós somos santos na maneira que Deus nos enxerga? Santidade não é uma aquisição espiritual e nem é um reconhecimento. É uma condição nos dada por Deus, porque para Deus todo cristão é santo. Então, quando nós dizemos que somos cristãos, nós temos que mostrar a nossa santidade. Aquilo que Deus espera ver em nós. Aquilo para o qual Ele nos criou para ser nessa terra. 1 Pedro 2. Vocês, porém, olha como é Deus nos vê. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É assim que o Senhor nos vê. É assim que nós temos que nos enxergar em Cristo. Para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora as receberam. Quem recebeu misericórdia de Deus aqui? Eu recebi. E será que quando me perguntam eu consigo responder quem eu sou realmente? Será que vem na minha mente, sai do meu coração a resposta que Deus está esperando? Que eu faça parte desse povo, que eu seja essa raça eleita, que eu me considere realmente filho de Deus? É isso que Ele quer que arda dentro da gente, quando eu pergunto quem você é. Não é aquilo que você é no mundo. É aquilo que você é em Deus. É essa a resposta que Ele espera. Você pode não dar isso para o outro ser humano aqui na terra, mas Deus está sabendo que você reconhece quem você realmente é. Ser santo mostra que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Estar em Cristo também significa nós sermos membros de uma família cristã. Porque ninguém é cristão sozinho. Você procura uma igreja, e não é uma igreja que nós estamos vindo como uma condição humana, para fazer uma sociedade, um bem social, criar uma amizade. Não é isso que precisa. Nós precisamos vir para a igreja com a vontade de fazer parte da família de Deus. E considerar todos aqueles que nós encontrarmos aqui nossos irmãos em Cristo. Essa é a nossa posição. Significar estar em Cristo, significa nós também estamos unidos em corpo, porque cada um de nós somos um membro do Senhor Jesus. Você pode estar se perguntando, mas como
que eu posso ser esse eu em Cristo, nesse mundo de tanta coisa ruim. Porque cada dia que a gente abre um jornal, cada dia, hoje nem jornal, é internet, né? Antigamente era o jornal, né, pastor? Você lê um noticiário na televisão. Gente, é tanta desgraça, é tanta miséria, que hoje você não tem mais o que ver numa televisão. É um absurdo tão grande. Antes a televisão era usada para nós como uma distração. Era um passatempo. Você deixava teu filho ali assistindo enquanto você estava fazendo um trabalho doméstico. Hoje é um perigo. Para a gente, aquilo desce ruim. Às vezes você levanta bem, de repente você vê uma notícia que você fala assim, eu não acredito. Essa aí que saiu do médico, agora do anestesista. Eu falei, gente, na cabeça de quem poderia passar uma situação dessa? São coisas tão fora do propósito que você fala, como é que eu posso, num mundo como esse, ser de Cristo? Paulo mostra que nós podemos ser, sim, cidadãos do mundo, e cidadãos do reino de Deus. Viver nesse mundo unido a Cristo, Cristo não está conosco só aqui na igreja. Não é só quando a gente está de joelho orando, ou quando a gente está dentro do nosso quarto, ou num pequeno grupo, que às vezes a gente fala células, né, que tem aquele grupinho de aconselhamento. E depois você sai daquilo, volta ao normal, no contato de tudo que é ruim, né? Você sai da atmosfera sagrada, você deixa de ser cristão? Não, nós podemos ser os dois. Nós viemos nesse mundo não para deixar que o mundo nos contamine, mas o Senhor espera que nós venhamos nesse mundo para fazer a diferença, trazendo o reino de Deus para esse mundo. É isso que nós precisamos saber diferenciar. Nós estamos sim nesse mundo, porque nós viemos nesse mundo como peregrinos e estrangeiros. Mas não é este mundo que vai dizer quem eu sou. É o reino de Deus que vai dizer quem eu sou. E isso tem que ser firme no nosso coração. Não deixa as coisas do dia a dia, não deixa a correria, não deixa a tua dificuldade, não deixa a tua enfermidade, não deixa o caminho que teu filho seguiu errado. Nem sempre o erro é nosso, são escolhas que cada um faz em si. Eu tenho coisa que eu não gostaria de ter na minha família, mas eu tenho e tenho que aceitar. A irmã Neuza tem coisa na família dela que ela gostaria e não aceita. O pastor tem, só que nós temos que ser. Cada um faz a sua escolha. É para você que ele pergunta quem você é. E você é que vai responder. Eu não posso responder quem minha filha é. Isso é ela que vai responder. Se é para Adão ou se é para Jesus. Agora, Deus está falando com nós, que estamos aqui na igreja e que nos dizemos crente. Quem você é quando te perguntam? Será que essa palavra deu para entrar no coração e a gente saber o que nós temos que responder aí no mundo, quando perguntam quem você é? Para pensar. Deixa na tua mente vir aquilo que Deus tem falado no teu coração para você poder responder quem você é. Eu não sou o que as minhas experiências dizem, positivas ou negativas, ou que gritam dentro de mim através das minhas emoções. Porque muitas vezes você está tão atazanado que a hora que te pergunta você quer jogar aquilo para fora. Não. Você tem que ter um domínio, você tem que ter o controle, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, para você saber responder. Eu não sou mais ou menos, melhor ou pior, que a causa do que eu conquistei ou do que eu perdi nessa vida. Porque eu sei que aquilo que eu perdi, se eu tiver em Cristo, eu vou ganhar muito mais. Hoje, quando o pastor abriu a palavra, e ele falou, nós precisamos entender que os pensamentos de Deus vão muito além de nós. E nós temos que alcançar esses pensamentos, se nós quisermos ser verdadeiros cristãos. Minha identidade não é definida por cargo ou por profissão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou alguém que pela graça e por meio da fé estou em Cristo. Sou santo, alguém separado e consagrado para declarar a glória de Deus através de palavras e posturas neste mundo.
Sou membro da família cristã. Sou peregrino e sou estrangeiro nesse mundo. E reconheço isso. Sou chamada para abençoar com o evangelho da glória e da graça de Deus. Isto é o que Deus espera que nós sejamos verdadeiramente como cristão. Amém? Então, pare e pensa quando te perguntarem quem você é. Sabe, respira fundo. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando. Você pode estar passando fome dentro de casa. Se você estiver em Cristo, alguém vai bater na tua porta e vai trazer o alimento. Aconteceu comigo, morando num sítio no fim do mundo, eu não tinha um grão de arroz para fazer num dia de Natal. Só que eu estava buscando a Deus. Foi quando eu comecei, eu estava buscando a Deus. De repente me aparece um pastor em casa com o carro cheio, que me abasteceu durante 2 meses de alimento. Quem mandou? Deus viu que eu estava tentando buscar o caminho certo. Eu estava começando no Evangelho. Eu não conhecia nada da palavra, muito pouco. Mas eu estava iniciando. Então, não importa a tua situação. Creia que Deus faz tudo aquilo que você precisa. Ele vai além. Muito além. Porque eu não esperava hoje viver e desfrutar da vida que eu desfruto. Da paz que eu encontrei seguindo o caminho do Senhor. Eu não quero nada que me leve a conquistar, porque é Deus que me leva a conseguir. Ele coloca no caminho da gente, às vezes, coisa que você nem espera. Você está fazendo um plano, de repente o plano muda totalmente. Porque foi o Senhor que desviou, porque aquele não era o caminho verdadeiro. Então, nós temos que descansar, sim, como a pastora falou. Aprender a descansar em Deus, porque Ele sempre vai ter o melhor da vida para nos dar. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. Tudo que Ele tiver de melhor, pode ter certeza, é para aqueles que são seus filhos que Ele tem para dar. É assim que o Senhor nos vê. Amém? Eu queria cantar um louvor. Cadê a Sâmia? Sâmia. Eu sei que hoje vai tudo na capela. Pastor, o senhor ajuda? E quem não é, que venha a ser. Amém?